Olá a todos, espero que estejam bem. Na aula de hoje vamos falar sobre a seção dos resultados. Nesta seção encontram-se os achados da sua pesquisa, os dados originados e sintetizados aí pelo autor. Fornece resposta às questões que motivaram a investigação e que devem ser muito bem escritos, ou seja, eles têm que ser bem expostos. Também vamos mostrar uma estrutura básica para a apresentação dos seus resultados. Bom, vamos lá à nossa aula e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e no nosso site www.profmurilomodesto.com.br. Lembrando que é Murilo com 2 L's. Um abraço a todos e boa aula! Olá pessoal, nós vamos começar hoje a nossa aula número 5 aí da disciplina de produção de artigos científicos, e nessa aula a gente vai falar sobre os resultados, né? Uma seção muito importante aí da nossa disciplina. Bom, nessa seção resultados, né, ela vai abrigar os achados da pesquisa, né? Aquilo que você encontrou no decorrer da sua pesquisa de resultados, né? São os dados originados da pesquisa sintetizados pelo autor. Fornece resposta à questão que motivou a investigação, ou seja, lá na introdução, quando a gente viu na aula lá de introdução a parte da pergunta da pesquisa, né? Aqui nos resultados, essa pergunta vai ser respondida, né? Eles devem ser obrigatoriamente bem expostos, né? O resultado ele não pode ficar, não pode ser escrito faltando dado ou de forma incompleta. Bom, o resultado ele depende aí dessas 3 variáveis, né? Da característica da amostra, das variáveis da pesquisa e os desfechos secundários relacionados a ela. Bom, resultados principais. O leitor espera, né, que os resultados apresentados em forma de ilustração, tabelas, gráficos e figuras, ou seja, você pode apresentar parte desses resultados dessa forma gráfica, né, assim, visual, através de tabelas, gráficos e figuras. As tabelas são importantes quanto valores numéricos, né, são importantes de serem demonstrados, né, porque ele promove maior número de citação. Mesmo apresentando em forma de ilustração, você deve acompanhar de um texto, informando os destaques ou o que se apreende com a observação do seu conteúdo. Ou seja, quando você apresenta uma figura, né, você tem que falar sobre aquela figura, não é simplesmente colocar ela no texto e deixar lá. Né? Você tem que expor alguma coisa e explicar aquela figura que está sendo apresentada ali. Bom, a estrutura básica, né, para a gente escrever os resultados, né, são os resultados das análises primeiro, a estatística descritiva e inferências que você fez sobre aquele resultado, a significância, amplitude e abrangência dos seus dados, né, e as análises adicionais que você faz ao final, né, dessa jornada aí na escrita dos resultados. Aqui algumas recomendações. Especificar os eventos principais, tá? Que você encontrou durante a sua pesquisa. Esclarecer o papel do acaso. Os resultados eles não saem pelo acaso. Tá? Então você tem que esclarecer isso. E levar em conta as características iniciais dos grupos, né? Quando você utiliza aí de grupo de controle, o grupo que utiliza vai utilizar uma droga e o grupo de controle, você tem que falar as características deles. Aí a ordem de apresentação das informações, né? Primeiro a importância dos eventos, os primeiros achados que são mais relevantes, depois os resultados secundários e as análises subsequentes. Depois vem a sequência temporal. Se houver uma sequência temporal, ela deve ser seguida, né? A pesquisa começou em tal ano, 10 anos depois ela teve uma outra coleta de dados, depois mais 10 anos depois
Então você tem que isso é muito você tem que seguir essa sequência, e isso é muito comum, né, ali em achados clínicos laboratoriais, nas primeiras análises, nas segundas análises, né, isso é muito comum na área de saúde. E depois pela complexidade, né, do menos para o mais complexo. Aqui alguns erros comuns. Tabelas e figuras muito complexas. Elas não podem ser complexas, elas têm que ser, como eu tinha falado logo nas primeiras aulas, né, que a escrita científica ela não é uma escrita chique, ela é científica, né, ela também não pode ser complexa. Essas tabelas e figuras elas têm que ser de fácil compreensão. Repetição de dados no textos, tabelas e figuras. Você tem que falar delas, né, mas você também não precisa ficar repetindo ao longo da escrita, né, o que está nas tabelas e na figura. Você faz uma síntese e apresenta as tabelas e figuras, nessa parte gráfica. Não utilizar o mesmo estilo de redação da introdução e do material e métodos, né? Você não escreve da mesma forma que você faz a introdução, materiais e métodos, né? Você realmente descreve aí os resultados. Não apresentar os dados prometidos da seção material e métodos. Você tem que mostrar os resultados dessa análise ali do que você faz no seu desenvolvimento, do que você fez no seu método. Você vai mostrar as análises do resultado desses dados apresentados lá atrás. E análises inadequadas ou inapropriadas. Aqui as referências que nós utilizamos. Muito obrigado. Vocês podem entrar em contato comigo através dos e-mails que estão aí na tela, do LinkedIn. Aqui você tem o meu currículo, que você pode acessar através desse link do Lattes. E também você pode entrar no nosso site, que é o www.profmurilomodesto.com.br, sempre lembrando, Murilo com 2 L's.